leitura de um clichêzão dos romances, só que os papéis todos invertidos e, gente, eu adorei. Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui é a Rê e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês, dividir com vocês a minha experiência de leitura de um livro. E assim, eu jamais imaginei que eu fosse me atrair por uma sinopse de um livro que tem o título CEO na capa, porque já vi tantos livros, né, envolvendo CEO, envolvendo homens ali em altos cargos, sabe, que vão ter um relacionamento com a mocinha. Enfim, eu já tava meio saturada desses livros, né, que carregam esse título e esse clichê do CEO. Só que no caso, gente, a CEO é uma mulher super poderosa. Eu estou falando de Seduzido pela CEO, escrito pelo autor G.R. Oliveira. Você entendeu aí a diferença, gente? O cara vai ser seduzido pela mulher, que é, assim, o cargo mais alto de uma empresa. É isso aí. Antes de começar a te contar sobre a minha experiência com esse livro, eu queria te lembrar pra já deixar o seu like aqui, se inscrever se você for novo ou nova aqui pelo canal, tem sempre dica de livro novo por aqui. Também quero já deixar avisado que todos os links úteis desse vídeo ficam aqui embaixo no box de informações, inclusive link para aquisição do livro lá na Amazon. Ele está disponível para compra pro Kindle ou aluguel no Kindle Unlimited e eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra você acessar. Seduzido pela CEO é o terceiro volume de uma série, uma trilogia de romances, mas que eu li sem ter lido os livros anteriores e pra mim não fez diferença nenhuma, gente. O autor de fato conseguiu me inserir dentro desse universo que ele criou sem que eu precisasse ter lido os livros anteriores, porque cada livro vai girar em torno de um casal, que a gente inclusive vê, né, esses casais ali no pano de fundo do livro de Seduzido pela CEO, e a gente conhece todos esses personagens sem precisar de fato saber da história deles, que é o que veio nos livros anteriores. Então já fica aqui a dica pra você de uma série de romance que você pode ler os livros aí de forma independente. Sim, esse é um romance, assim, repleto de clichê, recheadíssimo de clichês, só que nesse caso a gente vai ter uma inversão de papéis e uma protagonista mulher super forte e empoderada. Esse livro conta pra gente a história da Renata e do Diego. A Renata, ela é uma mulher que é muito decidida, muito obstinada, ela é muito batalhadora e ela não mede esforços pra ir atrás de conseguir aquilo que ela quer, de desempenhar um bom trabalho, né, no seu espaço de trabalho ali, com o seu cargo, no seu emprego, já que ela lutou muito a duras penas, sabe, pra alcançar o cargo em que ela está agora, a posição que ela tá agora dentro da Argos, que é uma empresa, e ela, assim, lutou muito pra estar nesse cargo e ela não aceita menos que um trabalho impecável, muito bem feito, muito bem executado, não só por ela, mas também por todas as pessoas que estão trabalhando, né, sob o comando dela. Sendo ela a pessoa responsável, né, por essa empresa, a CEO dessa empresa, ela vai fazer de tudo possível para fazer com que esses funcionários estejam trabalhando de acordo. E a gente já começa ali no começo do livro a entender que existe, né, uma possibilidade de um relacionamento se iniciar na vida da Renata, que é uma mulher muito, eu diria que além de obstinada e muito decidida, ela é uma mulher também muito pulso firme, sabe? Ela é uma mulher super orgulhosa, que entende o seu valor e não tá afim de abaixar a cabeça pra qualquer um, não. Muito menos pelo crush de longa data dela, que é um colega de trabalho, porque a Renata entrou nessa empresa, né, que é a Argos, ela entrou lá como uma estagiária e ela foi aprendendo tudo aos poucos, ela foi, sabe, realmente se interessando pela empresa e crescendo aos poucos. E desde que ela entrou na empresa, ela tinha, né, um relacionamento com esse cara que é o Diego, que era um relacionamento meio que de implicância, assim, sabe? Ela meio que implicava com ele meio que não queria dar bola pra ela, e assim foi desenvolvendo esse relacionamento meio que de cutucada um com o outro. Mas sabe aquele tipo de relacionamento em que você vê ali que os dois estão brigando, mas que no fundo eles se gostam? Exatamente isso. Esse é, assim, o ponto. Acontece que a Renata marcou um encontro com o Diego, ela resolveu dar uma chance, né, pra que esse relacionamento evolua, só que no primeiro encontro deles, ele dá um bolo nela e ela não aceita isso. Ela fala, pelo amor de Deus, o que esse homem está pensando, o que ele tem na cabeça pra achar que ele tem, assim, qualquer capacidade de me dar um bolo, de me desrespeitar dessa forma. Então ela já corta relações na hora. E daí que ela tá decidida a não dar nenhuma chance pro Diego e ele, por outro lado, tá decidido a fazer ela entender que teve um mal entendido, houve um contratempo ali em última hora e ele não conseguiu chegar a tempo. Mas enfim, o caso é que a gente percebe logo depois que o Diego vai tentar chamar a atenção dela de uma forma muito negativa, que vai fazer com que ele seja demitido. E nesse ponto eu achei que foi muito bem feito, porque foi uma infantilidade ridícula desse cara, mas sendo a Renata uma mulher que preza pelo bom, né, funcionamento da empresa, porque os seus funcionários trabalham de forma exemplar, põe ele pro olho da rua. Só que isso vai acabar sendo uma ótima oportunidade pro Diego, porque antes
antes de ele trabalhar como TI nessa empresa, ele tinha uma banda, que é uma banda que fez bastante sucesso até ali em Florianópolis e que acabou por algum motivo. Mas a gente também tem o lado ali dos colegas da banda dele que estão, né, tentando fazer com que a banda volte, né, à ativa, e a partir daí a gente percebe o desenvolvimento do Diego, né, com esse passado dele. A gente percebe também que existe algo mais traumático na vida dele que fez com que ele se afastasse da banda. A gente não sabe a princípio o que, e daí fica esse suspense no ar. E daí a vida que segue, né, gente? Vai rolar cada um pro seu canto, só que os dois, né, claro, obviamente, possuem amigos em comum, e ao longo do tempo a gente percebe que o destino de alguma forma vai fazer com que eles dois voltem, né, a cruzar os caminhos. A partir daí, então, eles vão começar a desenvolver de fato uma amizade. A Renata vai ficar muito feliz e também muito surpresa por essa descoberta de que o Diego de fato tá nessa banda, tá tentando fazer a banda voltar a funcionar. Ela, como, né, já entende de empresas, dá uns toques com relação à banda, do que pode funcionar com relação à administração da banda, sabe? Então ela começa também a dar esses toques pra ajudar a fazer com que essa banda volte, né, ao seu auge, e isso vai fazer com que eles dois se aproximem, sabe? E daí que vai começar a se desenvolver esse relacionamento aí mais amoroso. E eu achei muito interessante como o autor construiu esse relacionamento quando ele começou a dar certo de fato, porque a gente percebe que os dois se aproximaram não por um motivo, não necessariamente no caso por um motivo amoroso. Claro que a gente tem ali o passado dos dois, né, que quer dizer muita coisa, já que os dois já tentaram uma vez antes, né, se aproximar, desenvolver esse relacionamento que não deu certo. Mas aí agora, quando a coisa começa a engatar, vai ser de fato por um motivo além, né, do motivo emocional, romântico ali, o que fez com que a história ficasse ainda mais gostosa do lado do romance, do meu ponto de vista. Quando os dois começam de fato, né, a interagir melhor um com o outro, a gente percebe que eles dois vão começar a se abrir mais, a gente vai começar a entender mais também das complexidades, das particularidades de cada personagem. A gente começa a perceber, por exemplo, como que a Renata é uma mulher, sabe, tão indestrutível, que, assim, não quer de forma nenhuma que as coisas deem errado, se esforça o máximo possível para que tudo aconteça certo. Existe ali todo um motivo que fez com que a Renata desenvolvesse essa personalidade, ao mesmo tempo que existe todo um motivo ali no passado do Diego que fez com que ele tivesse tanta relutância em voltar com a banda, sabe? Então, assim, os dois vão ter um passado ali que vão trabalhar juntos, um ajudando o outro, e isso deixou a relação deles ainda mais bonita, fortaleceu ainda mais esse relacionamento e fez com que eu me afeiçoasse ainda mais aos personagens. Sem dúvida alguma, o ponto mais alto dessa história pra mim foi a história do crescimento da Renata enquanto profissional, o quanto ela se valoriza profissional e pessoalmente, o quanto ela entende, né, do seu valor, da sua capacidade, de que ela não precisa, né, ficar aceitando migalhas de outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa, né, que apesar de ser tão decidida, ela é também uma pessoa jovem que tem as suas inseguranças amorosas, já que ela nunca teve um relacionamento muito forte, porque esse lado dela, né, meio mandão, digamos assim, impediu que de fato ela tivesse um relacionamento mais sério, que ela estivesse mais segura consigo mesma pra começar, né, conseguir ficar segura com uma outra pessoa. A gente percebe toda essa construção ali ao longo do livro, o que do meu ponto de vista fez com que a personagem tivesse mais profundidade, sabe, fosse mais tridimensional. Por outro lado, houveram ali alguns momentos da história em que eu achei algumas atitudes, principalmente do Diego, meio desnecessárias, né? Como eu falei aqui anteriormente, né, essa atitude que ele tomou ali de chamar a atenção da Renata, pra mim, foi de muita infantilidade da parte dele. Eu percebi que, pra mim, eram atitudes que pareciam que não condiziam com a idade, com a responsabilidade que ele tinha, sabe? Mas, ao mesmo tempo, futuramente eu consegui entender, né, ali ao longo do desenvolvimento da história, que ele não tinha muito a perder, de fato, caso ele fosse demitido, porque ele, ao longo da vida, tinha conseguido juntar bastante dinheiro, ele tava super confortável, né, financeiramente, já que ele tinha investido dinheiro, né, dos seus anos ali trabalhando, até mesmo com a banda, então ele tava confortável financeiramente e ele trabalhava mesmo por prazer. Então ele não tinha muito a perder ao ser demitido e pôde, inclusive, se dar ao luxo, né, de fazer isso que ele fez pra chamar a atenção da Renata ali, que acabou fazendo com que ele fosse parar no olho da rua. Acho que eu já falei tudo pra vocês aqui que eu deveria falar sobre esse livro. Como eu já falei com vocês, o livro me surpreendeu muito, porque é um clichê que reverte, né, os papéis ali da história. A gente não tem um cara que é um CEO, que é, sabe, um homem de alta posição, que tá ali, né, tendo um relacionamento com a mulher, é o contrário. E a gente tem toda essa profundidade por trás da história da mulher que me fez ficar muito feliz com a leitura. Como eu falei com vocês, tiveram alguns momentos que não me agradaram tanto assim, mas de um modo geral a leitura foi muito proveitosa. Eu li o livro super rápido, é de uma fluidez muito interessante. E o que deixa ainda mais interessante a história é que existem passagens musicais que, assim,
maravilhosas. O livro tá disponível lá no Kindle pra compra e também pra aluguel no Kindle Unlimited. E, gente, vocês não sabem ainda maior. Esse livro é o terceiro de uma série. São 3 livros envolvendo os personagens, né? Que a gente vê, inclusive, ali em Seduzido pela CEO. A gente vê uns personagens de pano de fundo, amigos ali deles, né? Que fizeram, né? Tiveram as suas histórias protagonizadas em 2 livros anteriores que eu não li, mas que não teve absolutamente influência nenhuma na minha leitura de Seduzido pela CEO, porque o autor explica tudo. Nas entrelinhas, enquanto ele vai falando sobre a história do casal principal ali, da Renata e do Diego, a gente vai vendo mais também sobre esses casais, né, esses personagens ali do pano de fundo que fazem parte da vida do casal principal. Então, assim, foi uma leitura completamente independente, apesar de fazer parte de uma série. Então, o link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês acessarem é o link do box com os 3 livros, e você pode decidir aí se você vai ler os 3 livros na sequência, se você vai ler, né, um depois do outro. Não vai fazer muita diferença, você vai entender a história de toda forma, né, porque cada personagem tem a sua história independente. E era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gosta de romance, que tem uma pitadinha ali de vez em quando de um senso Ellen, se você gosta de romance também que vai trabalhar características fortes da protagonista, né, da personagem mulher, e pra completar, né, ainda apoiar a literatura nacional, te sugiro muito esses livros. Eu vou deixar aqui embaixo o link, então, pra você fazer o download aí pro seu Kindle. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha dica, o que você achou do vídeo. Eu vou adorar saber a sua opinião, se você já leu alguma coisa do autor ou se você já leu alguma coisa semelhante. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas já agradeço imensamente pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.